Recursos terapêuticos em fisioterapia. Princípios fundamentais. O fisioterapeuta possui recursos exclusivos. A avaliação minuciosa é crucial para escolher os melhores recursos e determinar objetivos, curto e longo prazo. A escolha dos recursos é do fisioterapeuta, respeitando as condições clínicas, indicações e contraindicações de cada paciente. Cada paciente é único, mesmo com a mesma patologia. A avaliação deve considerar características individuais, modelo biopsicossocial. Principais recursos terapêuticos apresentados: cinesioterapia, uso do movimento ou exercício como tratamento. Baseia-se em anatomia, fisiologia e biomecânica. Objetivos: manter, corrigir ou recuperar função, atuando na força, resistência, mobilidade, flexibilidade, relaxamento e coordenação motora. Aplicada em diversas áreas, respiratória, facial, etc. Exercícios podem ser passivos, sem contração muscular, realizados pelo terapeuta dispositivo, ativos, paciente sozinho, ativos assistidos, paciente com auxílio ou resistidos, contra resistência. Inclui mobilizações articulares, exercícios proprioceptivos, pliométricos e alongamentos. O programa é individualizado com base na condição clínica e avaliação. Mecanoterapia. Utilização de equipamentos para realizar cinesioterapia. Objetivos: promover, restaurar força muscular, melhorar flexibilidade, mobilidade articular, equilíbrio, resistência, auxiliar relaxamento e ganho de massa muscular. Equipamentos: halteres, caneleiras, molas, elásticos, cama elástica, prancha de equilíbrio, bolas, equipamentos de musculação. Visa a funcionalidade do movimento livre de limitações. Massoterapia. Manipulações manuais aplicadas ao corpo. Uso histórico com eficácia demonstrada no século XIX. Objetivo: mobilizar ou manipular tecidos, segmentos articulares, músculos, estimulando circulação e mobilidade. Diversas técnicas: clássica, shiatsu, shantala, drenagem linfática, modeladora. Hidroterapia. Uso da água como recurso terapêutico, desde a antiguidade. Propriedades físicas da água mais exercícios igual alcançam objetivos de reabilitação. Executada em piscina terapêutica. Aplicada em diversas patologias e idades. Promove relaxamento, fortalecimento, estabilidade, equilíbrio e coordenação. Requer cuidados e observação de contraindicações. Eletroterapia. Uso de correntes elétricas através de aparelhos. Considerar parâmetros, intensidade, voltagem, frequência, etc. Aparelho escolhido conforme necessidades individuais. Objetivo geral: produzir efeito por reações físicas, biológicas e fisiológicas do tecido tratado. Utilizada em diversas áreas: ortopedia, saúde da mulher, neurologia, dermatofuncional. Exemplos de correntes: TENS, analgesia, correntes interferenciais, CIV analgesia, reparação tecidual, estimulação muscular, estimulação elétrica neuromuscular, FESMs, restaurar, manter, melhorar capacidade funcional muscular. Corrente russa, fortalecimento muscular. Correntes diadinâmicas de Bernard, efeito analgésico. Corrente galvânica, corrente contínua, atua nos nervos vasomotores, favorecendo reparação tecidual. Pode ser associada a medicamentos. Termofototerapia.
Uso de recursos térmicos e fototerápicos para alterar temperatura corporal e gerar respostas fisiológicas terapêuticas. Termoterapia. Uso de mudanças de temperatura. Calor. Aumento de temperatura, vasodilatação, aumento metabolismo. Aplicação superficial, parafina, compressa quente, infravermelho ou profunda, ondas curtas, micro-ondas, ultrassom. Efeitos: analgesia, acelera cicatrização, reparação tecidual, alivia espasmos, relaxamento muscular. Crioterapia: uso de gelo reduz metabolismo local, diminui necessidade de oxigênio. Baixas temperaturas, vasoconstrição reflexa, diminuição sudorese, aumento tônus muscular, redução trocas metabólicas. Efeito: analgesia. Fototerapia, aplicação de luz, fotobiomodulação. Laser de baixa frequência, LED, laser vermelho, infravermelho. Pilates. Recurso cinesioterapêutico e mecanoterapêutico. Promove educação e reeducação do movimento corporal. Exercícios terapêuticos para promoção, prevenção e recuperação da saúde físico-funcional. Objetivo: melhorar força muscular, AVDS, mobilidade articular, equilíbrio, harmonia das cadeias musculares, estabilização postural, saúde e qualidade de vida. Não é exclusivo da fisioterapia. Requer avaliação cinesiológica funcional e prontuário. Ecoterapia. Recurso fisioterapêutico reconhecido pelo COFITO. Exclusivo da fisioterapia. Uso do cavalo para a prática. Muito utilizado para pacientes neurológicos. Reeducação postural global. RPG. Baseia-se no alongamento global de músculos organizados em cadeias musculares, alongadas simultaneamente. Ginástica holística. Método de trabalho corporal com movimentos de baixo impacto. Criada por Lily Renfried. Exercícios consideram anatomia, fisiologia e biomecânica. GDS. Godeliev Denis Struif. Método com abordagem psicocomportamental e leitura corporal. Foca nas cadeias musculares. Osteopatia. Considerada ciência, não apenas técnica. Baseada na interpretação do indivíduo como ser único e integrado. Procura entender o movimento em todas as formas. Observa alteração de estrutura, função ou órgão em patologias. Interliga sistemas, músculo-esquelético, visceral, craniano. Estuda a perda funcional, músculo-esquelética, visceral, craniana, somatosensorial, visando melhora da qualidade de vida. Osteopata identifica a causa do problema com base em anatomia e fisiologia. Acupuntura. Técnica milenar da medicina tradicional chinesa. Focada no indivíduo e seu meio ambiente. Finalidade: diagnóstico e promoção de cura pelo estímulo da força de autocura. Uso no Ocidente desde 1970. Objetivo: realinhar ou redirecionar energias pelo estímulo de pontos, pressão, laser, agulhas, alterando neurotransmissores. Inclui auriculoterapia. Multiprofissional, com bases preventivas e curativas. Ótica de desequilíbrio, yin-yang, energias como frio, calor, etc., causando adoecimento. Kabat, facilitação neuromuscular proprioceptiva, FNP. Iniciado por Dr. Hermann Kabat. Baseada em exercícios terapêuticos com mecanismos facilitadores. Objetivos: promover melhorar contração muscular, coordenação, equilíbrio, relaxamento, aumentar amplitude de movimento, melhorar estabilidade.
Utiliza movimentos em diagonais. Princípios: resistência, irradiação e reforço, tração e aproximação, comando verbal, contato manual. Conceito Bobat. Método de facilitação motora. Baseado em inibição de padrões anormais, hipertonia, e facilitação de padrões normais integrados ao equilíbrio. Desenvolvido inicialmente para crianças com paralisia cerebral, PC. Atualmente usado em diversas patologias neurológicas, adultos e crianças. Visa desenvolver padrões de movimentos normais. Prática baseada em evidência, PBE. O COFITO autorizou a ozonioterapia, Resolução 380-2010, mas a aprovação do Conselho não garante base em evidências científicas de qualidade. Selos não são evidências. Tripé da PBE. Melhor evidência externa pesquisa. Pesquisas clínicas de alta qualidade. Experiência e conhecimento do profissional. Saber o que fazer e como fazer. Valores e preferências do paciente. A PBE não causa dano aos pacientes. Para buscar evidências de técnicas, usar bases de dados como PubMed e Pedro. Ao buscar eficácia de intervenção, usar a pergunta Picot. P. Participantes. I. Intervenção. C. Comparação. U. Desfecho. T. Tempo. Exemplo: P. Adultos com dor lombar aguda. I. Uso de opioides. C. Placebo. O. Dor. T. Curto prazo. Questão: qual a importância da avaliação minuciosa na prática fisioterapêutica, segundo o documento? Resposta: a avaliação minuciosa é fundamental para a escolha dos melhores recursos terapêuticos, a determinação de objetivos de curto e longo prazo, e para respeitar as condições clínicas e individualidades de cada paciente, mesmo com a mesma patologia. Questão: defina a cinesioterapia e cite seus principais objetivos. Resposta: cinesioterapia é o uso do movimento ou exercício como forma de tratamento. Seus principais objetivos são manter, corrigir ou recuperar uma determinada função, atuando no desenvolvimento, melhora, restauração e manutenção da força, resistência à fadiga, mobilidade, flexibilidade, relaxamento e coordenação motora. Questão: explique a diferença entre exercício passivo, ativo e ativo assistido na cinesioterapia. Resposta: no exercício passivo, o movimento é realizado pelo fisioterapeuta ou dispositivos, sem contração muscular do paciente. No exercício ativo, o paciente executa o exercício sozinho, sem auxílio. No exercício ativo assistido, o paciente realiza o exercício de forma ativa, mas necessita de auxílio para completar a amplitude de movimento, ADM. Questão: o que é mecanoterapia e qual seu objetivo terapêutico principal? Resposta: mecanoterapia é a utilização de equipamentos para a realização da cinesioterapia com finalidade terapêutica. Seu objetivo terapêutico principal é a obtenção da funcionalidade do movimento livre de qualquer limitação, promovendo força, flexibilidade, mobilidade, equilíbrio e resistência. Questão: qual o objetivo da massoterapia e cite duas técnicas mencionadas no documento? Resposta: o objetivo da massoterapia é mobilizar ou manipular tecidos, segmentos articulares e músculos, estimulando a circulação e a mobilidade de tecidos. Duas técnicas mencionadas são massagem clássica e drenagem linfática, entre outras como shiatsu, shantala, modeladora. Questão: descreva a hidroterapia, incluindo onde é executada e seus benefícios. Resposta: hidroterapia é o uso da água como recurso terapêutico, executada em uma piscina terapêutica. As propriedades físicas da água, somadas aos exercícios,
promovem relaxamento, fortalecimento, estabilidade, equilíbrio e coordenação, podendo ser utilizada em diversas patologias e idades. Questão: o que é eletroterapia e qual seu objetivo geral? Resposta: eletroterapia é o uso de correntes elétricas através de aparelhos, considerando parâmetros como intensidade, voltagem e frequência. Seu objetivo geral é produzir um efeito terapêutico por meio das reações físicas, biológicas e fisiológicas que o tecido tratado desenvolve ao ser submetido à terapia. Questão: cite e descreva brevemente duas correntes elétricas utilizadas na eletroterapia, conforme o documento. Resposta: o documento menciona várias, como: TENS, estimulação elétrica transcutânea utilizada principalmente para analgesia. Corrente russa, utilizada para fortalecimento muscular por meio da estimulação dos nervos motores, induzindo contração mais intensa. Corrente galvânica, corrente contínua que atua nos nervos vasomotores, causando hiperemia que favorece a reparação tecidual e mecanismos de defesa. Escolha duas dessas ou outras mencionadas como CIV, FES, EMS, diadinâmicas. Questão: explique a diferença entre termoterapia e crioterapia dentro da termofototerapia. Resposta: termoterapia utiliza o aumento de temperatura para fins terapêuticos, causando vasodilatação e aumento do metabolismo. Crioterapia utiliza baixas temperaturas, gelo, para reduzir o metabolismo local, causando vasoconstrição reflexa e diminuição das trocas metabólicas, com efeito analgésico. Questão: o que é fototerapia e cite exemplos de recursos utilizados? Resposta: fototerapia é a aplicação de luz, também conhecida como fotobiomodulação. Exemplos de recursos utilizados são laser de baixa frequência, LED, laser vermelho e infravermelho. Questão: descreva o Pilates como recurso terapêutico e mencione um de seus objetivos. Resposta: Pilates é um recurso cinesioterapêutico e mecanoterapêutico que promove a educação e reeducação do movimento corporal através de exercícios terapêuticos. Um de seus objetivos é verificar a melhoria da força muscular para desempenho das atividades de vida diária, mobilidade articular, equilíbrio corporal e harmonia das cadeias musculares. Questão: qual a característica distintiva da ecoterapia, segundo o documento? Resposta: a ecoterapia é um recurso fisioterapêutico reconhecido pelo COFITO e exclusivo da fisioterapia, que utiliza o cavalo para a prática, sendo muito utilizada para pacientes neurológicos. Questão: em que princípio se baseia a reeducação postural global, RPG? Resposta: a RPG baseia-se no alongamento global de músculos organizados em cadeias musculares, alongadas simultaneamente, e não apenas no alongamento estático de um único músculo ou grupo muscular específico. Questão: o que é a prática baseada em evidência, PBE, e quais são os três pilares que a sustentam? Resposta: PBE é uma abordagem que guia a prática clínica. Seus três pilares são a síntese da melhor evidência externa ou de pesquisa, pesquisas clínicas de alta qualidade, a experiência e conhecimento do profissional e os valores e as preferências do paciente. Questão: explique a importância da pergunta Picot na busca por evidências científicas sobre a eficácia de uma intervenção. Resposta: a pergunta Picot, participantes, intervenção, comparação, desfecho, tempo, é importante pois estrutura a questão de pesquisa, tornando a busca por artigos de qualidade em bases de dados mais direcionada e eficiente para encontrar evidências sobre a eficácia de uma intervenção específica em uma população determinada. Animais e organismos geneticamente modificados. Este documento discute o uso de animais em pesquisa e testes, bem como os organismos geneticamente modificados, OGMS, sob perspectivas científicas, éticas e legais.
Animais de laboratório e experimentação. Definição: animais criados ou mantidos em biotérios para uso exclusivo em experiências científicas e testes de produtos, vacinas, medicamentos, cosméticos, etc. Animais e organismos geneticamente modificados. Animais de laboratório. Animais criados ou mantidos em biotério e têm uso exclusivo em experiências científicas e teste para comprovar a eficiência de produtos. Biotério. Local onde animais vivos são criados e ou mantidos para pesquisa científica. Debate ético e legal. O uso de animais foi historicamente crucial para o avanço da ciência, mas levanta questões éticas, pois são seres vivos que sentem dor e sofrem. Animais e organismos geneticamente modificados. Certo ou errado? O uso de animais em experimentos é historicamente um elemento importantíssimo para o avanço da ciência moderna em inúmeras áreas, de forma a torná-lo mais ético e menos cruel. Regulamentação no Brasil. Resolução número 58 do CONCIA. Proíbe o uso de vertebrados, exceto humanos, em pesquisa e controle de qualidade de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes com ingredientes já comprovados. Obriga o uso de métodos alternativos para ingredientes não comprovados. Lei 9605/1998, Lei de Crimes Ambientais proíbe abusar, maltratar, ferir e mutilar animais. O art. 32. Primeiro, proíbe experiência dolorosa ou cruel em animal vivo para fins didáticos ou científicos quando existirem recursos alternativos. Animais e organismos geneticamente modificados. Resolução X-Lei. No Brasil, essas orientações já eram obrigatórias desde 1998, de acordo com o artigo 32 da Lei 9.605 contra crimes ambientais. Métodos alternativos. Culturas de células. Uso de menor número de animais ou técnicas menos cruéis são preconizados. Há projetos de lei, ex. PL 3062/2022, para proibir testes em cosméticos. Aspectos éticos e legais. A utilização deve considerar que animais são seres vivos que sentem dor e sofrem. Projetos devem ser analisados por comitês de ética em pesquisa, CEUA, para evitar uso inapropriado. Animais e organismos geneticamente modificados. Aspectos éticos. Animais utilizados como modelos experimentais são seres vivos que possuem as mesmas características biológicas dos outros animais de sua espécie, com a diferença de estarem sendo privados de sua liberdade em favor da ciência. Responsabilidades do pesquisador. Escolha bem estudada do animal, uso do número mínimo necessário, utilização de métodos alternativos quando possível, sedação, analgesia ou anestesia para procedimentos dolorosos, qualificação e treinamento adequados. Biotério. Tipos e normas. Tipos: criação, matrizes reprodutoras, manutenção, adaptação de animais de fontes externas e experimentação, onde ocorrem os experimentos. Biossegurança. Uso de EPIs, proibição de fumar, comer, beber em áreas restritas. Normas. Projetos devem ser aprovados pela CEUA. Requer certificado de qualidade em biossegurança, CQB, treinamento e uso correto de EPIs para acesso. 2 organismos geneticamente modificados. OGM. Definição: organismos que tiveram suas características alteradas pela codificação de um ou mais genes, através de ferramentas moleculares, engenharia genética, visando características específicas. Animais e organismos geneticamente modificados. OGM. Aqueles que sofreram mudanças em suas características através da codificação de um ou mais genes. Histórico. Baseado na descoberta do gene, Mendel, Johansen, estrutura do DNA, Watson e Crick, e DNA recombinante, Cohen e Boyer em 1973,
que permitiu a manipulação genética. Obtenção: utiliza a tecnologia do DNA recombinante, que permite a inserção de material genético exógeno em um organismo. Biossegurança e legislação no Brasil. Normas de biossegurança desde 1995 para regular a engenharia genética e liberação de transgênicos. CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, órgão responsável pela biossegurança dos transgênicos. Lei nº 8974/1995, estabeleceu controle e avaliação de biossegurança. Lei nº 11.105/2005, revogou a anterior, retificando tópicos, mas mantendo a estrutura de gestão. Controvérsias. A liberação da soja transgênica, soja RR, gerou ações judiciais e revolta de órgãos ambientais, estagnando a pesquisa por 5 anos, mas não impedindo o uso legal. Avaliação de risco deve ser objetiva e baseada na ciência, avaliando efeitos sobre biodiversidade, ambiente e segurança alimentar, pesando benefícios e riscos e monitorando pós-liberação. Legislação frágil. O documento aponta fragilidades, brechas e ausência de integralidade legislativa, dificultando a avaliação da viabilidade de produtos transgênicos e podendo viabilizar a degradação ambiental. Segurança. A segurança de um OGM depende da análise conjunta de aspectos ambientais e de saúde humana e animal. Bioética. O debate sobre OGMs vai além de questões socioeconômicas, abrangendo segurança alimentar e agrobiodiversidade. Exige reflexão baseada em ciência, sociedade e ética para garantir que nenhum direito humano seja violado. Animais e organismos geneticamente modificados, bioética e OGM. Debate que envolve os OGMs vai além de questões relacionadas ao desenvolvimento político e socioeconômico e abrange a segurança alimentar e a agrobiodiversidade. Riscos dos OGMs alimentares. Possíveis efeitos indesejados como alergias, soja com gene da castanha do Pará e risco de contaminação por substâncias tóxicas, OGMs resistentes a agrotóxicos. Ecológicos. Danos à biodiversidade, desequilíbrio ecológico, OGMs resistentes a pragas, diminuição da agricultura familiar, uso de terras indígenas. Agrotecnológicos. Alterações metabólicas proteicas, contaminação cruzada via pólen transferindo genes indesejáveis. Exemplo: tecnologia Terminator, que produz sementes estéreis na segunda geração, obrigando agricultores a comprar novas sementes e com risco de esterilizar cultivos adjacentes. Animais e organismos geneticamente modificados. Riscos agrotecnológicos. Terminator produção das chamadas sementes suicidas um ciclo de vida pré-determinado. São plantadas, dão frutos, mas a segunda geração é estéril. Conclusão sobre OGMs. É imprescindível fiscalização e implementação de normas de biossegurança. Não é possível rotulá-los como vilões ou colaboradores. É necessário analisar o uso específico, implicações e consequências, considerando os prós e contras e elaborando leis que garantam segurança ao consumidor e fiscalização. Questão: qual a finalidade principal dos animais de laboratório, segundo o documento? Resposta: são usados exclusivamente em experiências científicas e testes para comprovar a eficiência de produtos como vacinas, medicamentos e cosméticos. Questão: o que é um biotério, de acordo com a definição apresentada? Resposta: é o local onde animais vivos de qualquer espécie são criados e ou mantidos especificamente para pesquisa científica. Questão: qual o principal ponto ético levantado pelo documento sobre o uso de animais em experimentos? Resposta: o principal ponto é que os animais são seres vivos que sentem dor e sofrem, e seu uso deve ser orientado para se tornar mais ético e menos cruel. Questão:
O que proíbe a Resolução número 58 do CONCIA em relação ao uso de animais em certos produtos? Resposta: proíbe o uso de animais vertebrados, exceto humanos, em pesquisa e controle de qualidade de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que usem ingredientes com segurança e eficácia já comprovadas. Questão: de acordo com o art. 32. Primeiro da Lei 9605/1998, Lei de Crimes Ambientais, quando é proibida a realização de experiência dolorosa ou cruel em animal vivo para fins didáticos ou científicos? Resposta: é proibida quando existirem recursos alternativos disponíveis. Questão: cite 2 exemplos de métodos alternativos ao uso tradicional de animais em testes, mencionados no documento. Resposta: culturas de células e o uso de um número menor de animais ou técnicas menos cruéis do que as tradicionais. Questão: qual o papel dos comitês de ética em pesquisa, CEUA, em relação aos projetos que utilizam animais? Resposta: analisar e aprovar previamente os projetos para evitar o uso inapropriado ou abusivo de animais de experimentação. Questão: qual a responsabilidade do pesquisador em relação ao número de animais utilizados e ao manejo da dor, segundo o documento? Resposta: utilizar o número mínimo necessário de animais, usar métodos alternativos quando possível, e garantir sedação, analgesia ou anestesia adequadas para procedimentos dolorosos. Questão: cite os 3 tipos de biotérios classificados quanto à finalidade, conforme o documento. Resposta: biotério de criação, biotério de manutenção e biotério de experimentação. Questão: mencione uma prática de biossegurança que deve ser abolida em salas de animais e áreas de apoio em um biotério. Resposta: fumar, ingerir líquidos e alimentos, utilizar cosméticos e adornos, ou manipular lentes de contato. Questão: como o documento define um organismo geneticamente modificado, OGM? Resposta: são aqueles que sofreram mudanças em suas características através da codificação de um ou mais genes, por meio de ferramentas moleculares, visando o aparecimento de características específicas. Questão: qual descoberta científica em 1973 é apontada como o início da estruturação que permitiria aplicar a engenharia genética? Resposta: a revelação do DNA recombinante por Stanley Cohen e Herbert Boyer. Questão: qual o papel da CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, no Brasil em relação aos transgênicos? Resposta: conduzir a biossegurança dos transgênicos e regular a aplicação da engenharia genética e a liberação de transgênicos no país. Questão: cite um risco alimentar associado aos OGMs mencionado no documento. Resposta: possíveis efeitos indesejados como alergias, soja com gene da castanha do Pará, ou risco de contaminação por substâncias tóxicas, OGMs resistentes a agrotóxicos. Questão: explique brevemente o risco agrotecnológico associado à tecnologia terminator em sementes transgênicas, conforme descrito no documento. Resposta: produz sementes suicidas que são estéreis na 2ª geração, obrigando agricultores a comprar novas sementes a cada estação e apresentando o risco de contaminação cruzada que pode esterilizar cultivos adjacentes.